eu queria agradecer o convite de estar aqui hoje conversando com vocês. Para a gente é muito importante essa proximidade com os nossos potenciais clientes, né, para a gente poder tanto contar o que a gente está fazendo, quanto ouvir quais são as necessidades de vocês. Eu vou falar sobre o apoio do BNDES em inovação. Vou destacar dentro desse apoio o que a gente tem mais direcionado para micro, pequenas e médias empresas. Bom, começar falando um pouco do BNDES, né? Ele é uma instituição 100% pública, um banco de capital totalmente público, e a nossa missão é tornar a nossa economia mais competitiva, resumidamente, sustentável e competitiva. E a nossa visão é ser uma instituição de excelência nessa missão de enfrentar os desafios da sociedade. Eu trouxe um histórico da atuação do BNDES, mas para destacar que hoje a nossa prioridade é inovação, desenvolvimento sustentável, micro, pequenas e médias. A história do BNDES ela se confunde com a história da industrialização brasileira. O BNDES surge em 1952 com a missão de criar infraestrutura econômica e estruturar a indústria de siderurgia no Brasil, e a diversificação da indústria vai acontecendo com o apoio do BNDES aqui. Naquela época, um apoio muito forte também no planejamento dessas iniciativas. Então, a gente passa pela indústria de base, bens de consumo, bens de capital, insumos básicos. Na década de 80, um forte investimento em infraestrutura e energia. O BNDES começa a atuar em agricultura, que anteriormente ele não atuava, em integração social. Então, a gente vê que o BNDES foi crescendo e ganhando novas missões, né? Passando pelas exportações, infraestrutura privada, mais recentemente, a renovação e a expansão aí da nossa estrutura produtiva. E hoje, inovação é nosso principal desafio. A gente tem hoje uma base industrial diversificada, o Brasil atua em basicamente todos os setores, mas carece de competitividade. E a gente acredita que a competitividade tem que vir pela inovação. Eu trouxe o conceito de porte adotado pelo BNDES porque ele difere de outras instituições e porque de acordo com o porte, a gente tem condições diferenciadas. As melhores condições do BNDES para apoio são para as micro, pequenas e médias empresas. Então, há empresas que têm receita bruta operacional anual de até 90 milhões, vocês vão ver quando eu apresentar as linhas, elas sempre terão as melhores condições do BNDES. E a gente tem um conceito de média grande, até 300 milhões, e grande empresa acima de 300. Bom, o que precisa para ser beneficiário do BNDES? Ter capacidade de pagamento. O BNDES é um banco e financia. Então, a empresa precisa ter um fluxo de caixa capaz de pagar aquele financiamento. Por mais que haja carência, que os juros sejam baixos, a empresa precisa gerar caixa para arcar com uma dívida, né? Então, esse é o ponto principal. Cadastro comercial satisfatório, está em dia com as obrigações fiscais previdenciárias. Nós somos uma instituição pública, a gente não abre mão de que a empresa esteja em dia com todas as suas obrigações legais. Destaque para a legislação ambiental, é um ponto fundamental da nossa análise também, que a empresa esteja em dia com a legislação ambiental. Não pode estar inadimplente com o BNDES. Se ela estiver inadimplente com algum financiamento, ela certamente não vai conseguir outro. E dispor de garantias para cobrir o risco da operação. A gente tem alguns programas, especialmente de inovação, que tem uma flexibilização nos índices de garantia que o BNDES costuma exigir, mas sempre o financiamento pressupõe uma garantia. Em muitos casos, a gente pode fazer algumas flexibilizações, no caso a caso, dependendo do estágio de evolução da empresa e até da característica. A gente sabe que tem
áreas tecnológicas, o Maurício citou TI, que são muito intensivas em pessoas e pouco capital. Então, eles realmente não têm muitos ativos para dar em garantia. Então, a gente leva essas questões em consideração. Como é que a gente chega até a empresa para apoiar? De duas formas. Direta, que é quando o empresário apresenta a proposta dele, o projeto, diretamente ao BNDES, o financiamento feito diretamente junto ao BNDES. É uma modalidade que costuma funcionar melhor para grandes empresas. Eu vou explicar por quê quando eu falar da indireta. A indireta são operações que são intermediadas pelos agentes financeiros do BNDES, que é basicamente a estrutura financeira do Brasil todo. Todos os bancos, bancos de desenvolvimento, bancos comerciais são agentes financeiros. Nesse caso, o BNDES repassa para o agente o recurso, as condições de apoio, os programas e as linhas que eles podem operar, e o empresário estabelece uma relação com a instituição financeira. Por que isso costuma funcionar melhor? O BNDES é um banco de investimento, então a gente não tem conta das empresas, a gente não mexe com o dia a dia financeiro. Então o banco comercial ele consegue fazer uma análise de crédito melhor da empresa, porque ele conhece o fluxo de caixa, o recurso passa por ele. Então ele consegue acessar melhor o empresário. E ele costuma ser mais ágil. Os produtos indiretos, eles têm menos exigência na descrição do projeto, que quando a gente vai para uma operação direta é um pouco mais exigente. Então costuma ser mais ágil e mais próximo mesmo do empresário. Então, por isso, essa operação funciona dessa forma. Outra questão é que o BNDES é uma estrutura bastante enxuta para trabalhar em nível nacional. Nós somos cerca de 2.500 funcionários e a gente lida com todos os setores da economia, com empresas de todos os portes. Então, realmente não dá, seria muito ineficiente se a gente trabalhasse sozinho. Então, a gente trabalha em parceria com esses agentes. Como é que é o fluxo de tramitação do projeto, né? A gente tem, a empresa preenche um roteiro, esse é o fluxo direto. O fluxo indireto, ele é mais simplificado e posso comentar também, mas o fluxo direto, a gente tem um roteiro no site do BNDES, a empresa preenche e protocola lá no BNDES esse pedido. Isso vai para o departamento de prioridades, que é a entrada para todas as operações do BNDES, que faz uma análise. Esse projeto, esse pedido, cabe nas nossas políticas operacionais? A gente tem produto para apoiar o investimento que está sendo solicitado? Se sim, a gente faz uma análise de crédito, essa empresa tem condição de pedir esse recurso, esse montante está compatível com a situação financeira da empresa? E ela tem um cadastro ok, que são aqueles condicionantes que eu apresentei no início. Se sim, isso vai para um comitê de enquadramento em crédito, que é composto pelos superintendentes do BNDES, e a empresa recebe uma sinalização, ok, seu projeto foi enquadrado, pode ir em frente. E aí o projeto é encaminhado para análise. O BNDES é organizado setorialmente, então ele tem departamento especializado em tecnologia da informação e comunicação, em saúde, em bens de capital, biocombustíveis. Então, dependendo do setor, o projeto é encaminhado para a equipe específica, que aí ela é capacitada a fazer uma análise de mercado, aquela proposta é factível frente às tendências do mercado, etc. E a equipe de análise encaminha o projeto para a diretoria, com uma recomendação de aprovação ou não. Então, os momentos de decisão do BNDES são aqui, o comitê de superintendentes dá o primeiro ok, e a diretoria analisa a recomendação da equipe de análise e aprova ou não. E depois são trâmite legal, né, de documentação para contratação, etc. Contratado, a gente faz desembolsos de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto. Então, o BNDES libera à medida que o projeto vai caminhando. Geralmente, a gente trabalha com fluxo semestral e faz acompanhamento do projeto. Com visitas, a gente vê o andamento
físico e financeiro do projeto. E depois quita, etc., termina a nossa relação contratual. Entrando especificamente em inovação, né? O conceito do BNDES de inovação é bem amplo. A gente adota a referência do Manual de Oslo, que é a implementação de um novo produto ou significativamente melhorado, aprimorado, produto ou processo ou método de marketing. Apesar do conceito de Oslo falar de método organizacional, a gente não apoia método organizacional, mas as outras inovações, produto, processo e marketing, o BNDES apoia. E aqui é importante também falar que óbvio que o nosso desejo é que as inovações estejam na fronteira tecnológica, mas a gente reconhece que a nossa indústria tem um estágio de desenvolvimento. Então, a gente olha a trajetória do setor no país. Se o projeto é uma inovação que puxa o desenvolvimento do setor, a gente considera inovação do setor no país, não precisa ser da fronteira tecnológica mundial. Eu trouxe aqui para dar uns exemplos que a gente financia, desde grandes empresas, Embraer, Vale, até Braskem, nacionais, até grandes empresas, grandes grupos não nacionais, né, transnacionais. No caso da Novartis, a gente apoia também Fiat, Mercedes, grandes empresas multinacionais. Então, o conceito do BNDES são empresas que têm atividade no Brasil, que têm CNPJ no Brasil, são consideradas empresas brasileiras. Além disso, a gente financia empresas nascentes de base tecnológica. Essa linha aqui de baixo são todas empresas apoiadas pelo nosso Fundo de Capital Semente, Createc, que todas elas com faturamento inferior a 10 milhões e muitas delas nascentes, até sem faturamento, que a gente entrou no capital via Fundo de Capital Semente. Então, para desmistificar que a gente só apoia grande, a gente apoia... para cada grupo tem um produto mais adequado, mas a gente tem produtos para todos os portes de empresa. Aqui é o nosso portfólio de produtos para apoio à inovação. Então, a gente tem, aqui nesse primeiro bloco, os produtos de apoio direto. A gente tem, o principal produto é a linha BNDES Inovação, que é uma linha para apoiar desenvolvimento de novos produtos e processos. Eu vou falar mais detalhadamente dela, então não vou entrar em detalhes aqui não. Então, a gente tem uma linha que apoia transversalmente inovação em qualquer setor, e a gente tem programas setoriais. Às vezes, um setor ele demanda alguma condição específica. Por exemplo, software, o desenvolvimento de um software, é muito difícil você separar a etapa de desenvolvimento e comercialização do software. O negócio ele é todo misturado. Então, a gente trouxe esse conceito para dentro do programa específico, que é o ProSoft. O ProPharma, o desenvolvimento de medicamento, ele é muito mais longo do que outros processos de desenvolvimento, por causa das características regulatórias do setor. Então, a gente fez diferenciação nos prazos, carência, amortização, e por isso tem um programa também. E assim por diante. Então, quando tem uma característica específica do setor que demanda algum ajuste na política, a gente cria um programa para apoio. A gente tem os produtos indiretos, que eu vou destacar o BNDES MPMR Inovadora, o BNDES automático, o cartão BNDES, o mais recente deles é o BNDES Soluções Tecnológicas. Eu vou falar um pouquinho de cada um também, que é um produto mais próximo das pequenas empresas, são produtos mais próximos. E a gente tem, por último, não menos importante, a participação acionária, participação no capital das empresas, que a gente faz por fundos. O BNDES é cotista de uma série de fundos, que eu vou também comentar mais detalhadamente, e faz participação direta. Falando dos produtos
Não vou falar de todos, tá? Mesmo porque, por exemplo, os programas eles são derivações aí da linha BNDES Inovação, então não vale a pena entrar no detalhe, mas todas as informações estão disponíveis no site. A linha BNDES Inovação, ela apoia projetos a partir de, eu já falei o objetivo, né, desenvolvimento de produtos e processos, e também capacitação para inovar. O que a gente entende por capacitação para inovar? Se a empresa vai criar um centro de pesquisa, se ela precisa capacitar seu pessoal, se ela tem um plano de investimento que envolva capacitação, a gente financia dentro dessa linha. O BNDES, nas operações diretas, ele convencionalmente trabalha em operações a partir de 20 milhões. Para a inovação, esse piso é 1 milhão. Então, nosso objetivo é trazer para a operação direta, não só as grandes empresas, mas pelo menos as médias também. O custo dessa operação é TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo que o BNDES opera, que está em 6%, mais a taxa de risco de crédito. No caso das micro, pequenas e médias, essa taxa é zero. E grandes e médias empresas, dependendo da classificação de risco do BNDES, elas vão ganhar uma taxa limitada a 4,18%. A participação do BNDES no investimento pode ir até 70%, o prazo total é até 12 anos e a carência negociada caso a caso. E as garantias são definidas na análise. Para projetos de micro, pequena e média empresas limitados a 10 milhões, a gente pode flexibilizar o índice de garantia. O índice de garantia que o BNDES pratica é de 130% do valor do investimento. Agora, para micro, pequena e média, a gente consegue fazer com índices bem inferiores a 130%. Esse programa, essa linha BNDES Inovação, ela está equalizada por um programa, que é o PSI, Programa de Sustentação do Investimento, e até o dezembro desse ano, as operações contratadas até dezembro desse ano podem ter um custo fixo de 7% ao ano para grandes empresas e 6,5% para micro, pequenas e médias. A participação aqui também limitada a 70% e prazo até 10 anos. Bom, esse é o produto indireto especialmente criado para empresas inovadoras. E a ideia dele é identificar empresas inovadoras que fizeram inovação nos últimos anos e que estão numa fase de crescimento. Então, elas precisam fortalecer seu capital, elas precisam fazer investimentos na sua capacidade produtiva, estruturar sua equipe comercial, investir num programa de marketing. Então, vários investimentos derivados da inovação. Como é que ele funciona? A empresa ela precisa se habilitar num dos critérios para ser qualificada como inovadora. São critérios objetivos e facilmente comprováveis. Então, se a empresa está no parque tecnológico, ela é inovadora. Ela não precisa comprovar mais nada, ela é inovadora. Se ela está numa incubadora, ela é inovadora. Se ela depositou patente, ou tem pedido de patente, ou teve a patente concedida nos últimos 2 anos, a gente considera ela inovadora. Eu estou exemplificando, são vários critérios. Ela tomou recursos naqueles editais voltados a projetos de inovação, sejam eles do Sistema S, Governo Federal, deixa eu ver se eu me lembro de alguns deles, Cibraitec, Sebraitec, tem um conjunto de editais lá que a gente reconhece. Ela, dentro do cartão BNDES, eu vou falar também, ele apoia alguns serviços tecnológicos. Ela acessou esses serviços tecnológicos nos últimos 2 anos, ou ela foi investida por fundos com foco em inovação. Se ela precisa se qualificar em apenas um desses critérios, aí ela tem acesso ao programa. E aí o que é? Ela tem 2 modalidades. Uma de investimento. Na modalidade de investimento ela precisa ter um projeto. Mas não é um projeto mais de inovação. Pode ser também, mas não exclusivamente. Pode ser um projeto de inovação, um projeto de capacidade produtiva, um
projeto de fortalecimento da sua equipe de vendas e marketing, qualquer coisa que ela consiga estruturar um projeto, ela consegue financiar essa taxa, TJLP mais 0,1% e a remuneração do agente financeiro que é negociada caso a caso. Ela pode pegar até 20 milhões, com até 10 anos para pagar, e a participação do BNDES pode ir até 90%. Até o fim do ano, essa modalidade de investimento está equalizada pelo BSI com um custo fixo de 6,5%, que já contém essa remuneração do agente. Então, esse é o custo total mesmo, até o fim do ano, 6,5%. Só que, nesse caso, a participação pode ir até 70%, e prazo até 10 anos. Outro produto que ela pode acessar, outro programa, é o capital de giro isolado. Eu não tenho projeto, mas eu preciso de recurso para fortalecer o meu financeiro, para o meu dia a dia. Me qualifiquei como inovadora, eu posso ter acesso a essa linha. O custo é de mercado, é Selic mais 0,4 para micro e pequenas empresas e mais 1,3 para médias, mais 0,1 e mais a remuneração do agente. Mesmo com esse custo mais alto, costuma ser muito atrativo frente ao capital de giro oferecido pelos bancos comerciais. E a outra diferencial é o prazo, né, para pagamento de capital de giro de até 3 anos, com carência de até 1 ano. Então, esse é um produto que eu acho que, se a empresa se qualifica num desses critérios, vale a pena conhecer. Esse produto é operado indiretamente pelos agentes financeiros, bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, principalmente. Cartão BNDES. Eu não tenho projeto e só queria contratar um serviço, adquirir um equipamento. É só uma despesa pontual. Eu posso adquirir o cartão. Ele é operado pelos agentes financeiros também. A gente tem aqui Banco Brasil, Bradesco, BNDE, Itaú, Caixa. Vários bancos habilitados a emitir o cartão. A gente tem um site específico, entrando no site do BNDES, cartão, ele remete para lá. É basicamente uma análise de crédito, como se fosse um cartão de crédito que a empresa vai adquirir. Só que ele tem um custo melhor, bem melhor do que o cartão de crédito. E a empresa ela ganha um limite de crédito que ela pode ir usando à medida da necessidade dela. E o que está cadastrado são equipamentos, móveis e serviços. E dentre os serviços, a gente tem um conjunto de serviços que são voltados, relacionados com o processo de inovação. Só para exemplificar, design, modelagem de produto, prototipagem, avaliação de viabilidade de projetos, serviço de P&D, avaliação de qualidade de software. E interessante também é que o cartão pode ser usado como contrapartida para o Sebrae Tech e para o Cibratec. Então, a empresa se submeteu a um desses editais e tem dificuldade de aportar a contrapartida, ela pode financiar via cartão. Participação via fundos. O BNDES tem ativos 34 fundos, participa do capital de 34 fundos e 14 deles são inovação. Inovação é o principal foco dos fundos que o BNDES apoia. O total de capital comprometido desses fundos é de 1,4 bi, sendo que o capital do BNDES nesse total é basicamente metade. E o fator de alavancagem, para cada R$1 que o BNDES costuma entrar com a empresa, alavanca mais 3 de outros investidores. Então, costuma ser um bom parceiro. Destacando aqui o Criatec, dentro dos fundos do BNDES, ele é um fundo de capital semente voltado para empresas com faturamento até 10 milhões. Aqui são os dados do Criatec 1, que já está encerrado. Esse é o resultado dele, ele investiu 100 milhões em 36 empresas, 80% do capital desse fundo veio do BNDES, 20% do BNB, 65% das empresas que foram investidas por esse fundo possuem relação com incubadora ou parque tecnológico.
é bem o foco mesmo, a prospecção do fundo é bem em cima desse público. A gente está com o Criatec 2 ativo, recebendo propostas. O modelo é muito similar, a diferença é que no Criatec 1, o faturamento líquido da empresa para ser investida tinha que ser limitado a 6 milhões, isso foi expandido até 10. E a ideia são fazer 36 investimentos, novos 36 investimentos. O fundo ele tem escritórios regionais, aqui a gente tem escritório no Rio de Janeiro, e para submeter projeto basta entrar no site do Criatec. O Criatec 3 está entrando em operação, a gente já selecionou, o gestor ele é selecionado pelo BNDES, o BNDES não faz a gestão de fundos, ele seleciona. Então esse fundo já foi selecionado, o gestor nacional já foi selecionado e em breve ele vai entrar em operação também o Criatec 3. A diferença é um pouco da cobertura dos escritórios regionais, porque a ideia é cobrir o Brasil inteiro com o fundo. Bom, mais informações a gente tem no site do BNDES, em todas as mídias, a gente tem vídeos curtos no YouTube que explicam como é que é o financiamento do BNDES, vídeos de 1 minuto, depoimentos de empresas que vale a pena conhecer, e tem todas as outras mídias aí, Twitter, mais recentemente Facebook também. Aqui são os contatos gerais do BNDES, Central de Atendimento, Ouvidoria e fale conosco, a gente recebe todas as dúvidas e as equipes operacionais que respondem. São os principais canais de comunicação com o BNDES. E muito obrigada, e se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Não sei. Sim, fica aberto espaço para perguntas. Tá. A minha empresa é semente, tá? Ela é inovadora, tá? Ela foi considerada a mais criativa da América Latina e do Caribe na área de saúde. Nós criamos um sistema, tá? Um processo de avaliação de risco cardiovascular. A inovação é que o diagnóstico é por sistema de cores. Coisa completamente inovadora. A empresa está sendo internacionalizada, tá? Pelos contatos, tá? Internacionais. Nós tivemos convite para ir visitar a fábrica 3 hoje. O meu sócio está lá na Espanha. Agora, nós não estamos focados no Brasil. Aí, isso consegue financiamento para internacionalizar a empresa? Via capital. Se for participação, aquele fundo que eu apresentei, o Criatec, por exemplo, ele entra no plano de negócios da empresa. Porque é serviço. Sim, mas também não tem restrição. A gente pode atuar assim. Eles têm os critérios de análise deles, do perfil de crescimento da empresa, etc. e tal, mas vale a pena entrar ali naquele site Criatec 2 e o primeiro contato é um formulário simples e eles já te dão um retorno se o projeto seria apoiável ou não. É o melhor instrumento. Uma pergunta? Lá no fundo. Bom dia. O Criatec 1, você falou que está escrito lá que é história de sucesso, mas a gente sabe que algumas empresas não foram história de sucesso. Em linhas gerais, qual é o balanço final do Criatec? Então, o balanço final é super Em positivo. relação às 36 empresas. Sim, ele é super positivo. Assim, quando a gente entra numa lógica de fundo, a lógica é ganhar muito em poucas empresas para compensar as que não dão certo. Quando eu entro com participação de risco, eu estou sujeito a perder, né? O risco é alto de perder alguns investimentos. Mas o importante é montar uma carteira que eu tenha um conjunto, mesmo que pequeno, de operações, que o sucesso dela compense o sucesso das demais. E o Criatec performou acima da média dos outros fundos até. Eu não tenho os números que eu não trouxe, que eu não sei de cor, mas assim, recentemente foi apresentada uma avaliação do Criatec 1, inclusive essa avaliação foi tão positiva que ele começou como um piloto. Foi a primeira experiência do BNDES com capital semente. E começou
deixa eu até voltar lá, foi acho que com, deixa eu ver se tem um número aqui, acho que foi 100 milhões. 100 milhões. A gente começou com 100 milhões, que foi o orçamento que a gente conseguiu para testar o modelo. E o sucesso foi tão grande que a ideia já foi lançar o 2 e o 3 com 400 milhões. Então, assim, isso é um reflexo do bom resultado do Criatec. Eu só não tenho os números, infelizmente, que eu realmente não me preparei para trazer informações específicas de Ney, da performance, mas os resultados são bons. Uma pergunta? A gente vai perder a primeira parte que falou, da metade dela, porque ela estava sem condição. Pois é, eu estou lembrando do caso dessa parte. Nós agradecemos muito a